Então, continuando, agora nós vamos para a área de superfície, mas antes de fazermos a área de superfície, vamos fazer dois exercícios aqui de diagonal, daquela mesma ideia com os exercícios PDF. Vou fazer um pouco mais rápido. Se você não entendeu, você pode dar um print, você pode grava um pedacinho no celular, ou enfim, e me manda, professor, o que isso quis dizer aqui, para a gente ser um pouco mais dinâmico. Essa parte de área de superfície tem bastante exercício, tá bom? Aí, tendo dúvida, aqui é melhor do que na sala, né? Que é só você pausar e ver o que aconteceu, voltar e enfim. Então, 10. Exercício 10. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo reto retangular, no qual as dimensões são 10, 6 e 8. Paralelepípedo reto retangular. Dimensões 10, 6 e 8. A diagonal é o quê? Raiz pela forma a quadrado, b quadrado, c quadrado. Quem são esse a, b e c aqui? São os lados. Faz diferença se o a for o maior, se o a for o menor? Não faz, porque esse camarada aqui você pode virar ele, fazer ele assim. Enfim, então dizer quem é A, quem é B, pouco importa. Só precisa saber que são as dimensões aqui, largura, altura e profundidade. Então, no nosso caso, aplicação imediata da fórmula. Tá? E aí fica só por conta de aritmética básica depois disso. Raiz de 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, 36, 10 ao quadrado, 100. 64 mais 36, 6 mais 4, 70, com 30, 100. Com 100, raiz de 200. 200 tem raiz exata, professor? Não tem, mas se eu observar, o 200 é igual 2 vezes 100. E o 100 sim tem raiz exata, que é 10. Então ele vem para fora. 10 raiz de 2. Beleza? A próxima é o número 11. Um cubo tem diagonal 10 raiz de 3 centímetros de aresta. Calcule a medida de sua diagonal. Então, qual é a diagonal do cubo? A raiz de 3. Se você não souber, só é você usar aquela mesma fórmula, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas, no caso do cubo, o a é igual ao b, que é igual ao c, é todo mundo igual. Então, eu tenho d é igual a raiz de a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, d é igual a 3a ao quadrado. O a ao quadrado tem raiz exata, porque é tudo positivo. Então, fica a raiz de 3. Então, ele fala, o cubo tem 10 raiz de 3, a igual a 10 raiz de 3 centímetros de aresta. Qual é a medida de sua diagonal? Novamente, é mais aritmética do que qualquer coisa de diagonal propriamente dita. É só substituição. O a é 10 raiz de 3, fica 10 raiz de 3, que é esse valor aqui, vezes o raiz de 3 ali. É mais para ver se você sabe operar com raiz, por exemplo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto fica?
Quando eu tenho raiz aqui é o mesmo radical, eu simplesmente faço a operação do que está dentro. Fazendo um barulhinho aí. Espero que não esteja chegando tão intensamente para vocês não ficarem arrepiando aí com esse barulhinho. Aí, eita. Então a diagonal é 10 raiz de 9. A diagonal é 10 vezes 3. A diagonal é 30. Beleza? Vamos ao próximo agora. Agora sim, a área de superfície. Ao 16. Quantos centímetros quadrados de papelão são gastos para fazer uma caixa de sapatos do tipo e tamanho a seguir? Então aqui esse pedacinho aqui é 2 centímetros. Aqui é 32. Aqui é 17. E aqui é 10 centímetros. Como que eu faço a área de superfície? Aqui eu posso simplesmente pensar que essa altura toda é 12 centímetros, logo de cara. Então já vou tirar esse 2 daqui e já vou colocar aqui como sendo 12. E vou considerar essa caixa fechadinha, sem essa ideia da tampa aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa tampa e a parte de baixo, cujos valores são 17 e 32. Eu tenho essa aqui e a que está do lado de lá, cujos valores são 12 e 32. Confere. E eu tenho essa e a de trás, cujos valores são 12 e 17. Duas de cada dessa aqui. Então a área, ao final das contas, vai ficar 2 vezes 17 vezes 32, 12 vezes 32, 12 vezes 17. Que é a forma, né? AB, AC, BC. Só fazer a conta e somar tudo. Vamos ao 24. A figura ao lado mostra uma peça de enfeite. A aresta do cubo mede 20. Então 20 para tudo quanto é lado. E a cavidade, em forma de prisma regular, de base triangular, de aresta 5 cm, estende-se da face inferior até a superior. Então a gente tem um triângulo equilátero aqui. Aqui embaixo também. E aqui dentro é vazado. Ok? Você está com a figura aí. E ele quer saber, determine a área total da peça. Então aqui novamente, eu tenho 4 quadrados aqui. 20 centímetros. 20 centímetros. Eu tenho uma peça dessa em cima e embaixo.
aqui é 20. E essa aresta aqui vale 5 centímetros. Como é regular, significa que o triângulo é equilátero. Então eu tenho 4 dessas. Tenho 2 dessas. E eu tenho as faces laterais internas aqui à minha figura. É 5 centímetros assim e 20 centímetros assim de altura. Dessa aqui eu tenho 3. Ok? Essa aqui, a dali e a daqui. A altura é 20 e cada tamanhozinho desse aqui que eu estou botando aqui é os 5 centímetros, que é o mesmo. Ela encaixa aqui em cima. Então, novamente, para fazer essa, multiplica um pelo outro, depois multiplica por 4. Para fazer essa, multiplica um pelo outro, depois multiplica por 3. Para fazer essa, primeiro a área do quadrado, 20 vezes 20, 400, menos a área do triângulo equilátero, de lado 5. Qual é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área daquela figura ali. Centímetros quadrados. Aí aqui não tem como simplificar, não tem nada a fazer aqui. Eu vou ter apenas 400 menos 25 raiz de 3 sobre 4 mesmo. Não dá para fazer mais nada em relação a isso. Vai multiplicar por 2, porque aparece 2 vezes, e vai somar com o valor que já tinha aqui e com o valor que já tinha aqui. Ok? Lembrando, fazendo um pouco mais dinâmico aqui, que é para tocar em pontos críticos, que eu suponho que vocês tenham dúvida. O conceito geral já tem em outros vídeos, que eu já fiz na semana passada, a gente já fez algumas resoluções, tá bom? Então, mas persistindo, talvez nem todo mundo vai ter dúvida, mas se você em particular tiver dúvida, se eu não entendi aquele passo, aí você em particular me procure. - 25. Quantas caixas do tipo e tamanho abaixo podem ser feitas com 41.000 centímetros quadrados de papelão? Então eu tenho disponível 41.000 centímetros quadrados. A caixa é assim: 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Aqui é 10 centímetros, tudo 10 centímetros, e a altura é 30 centímetros. Então o que eu tenho aqui, gente? Duas dessas, cujo lado é 10 centímetros. Essa aqui aparece 2 vezes. E eu tenho quantas dessas aqui? Aqui é 10 centímetros e aqui é 30 centímetros. Essa aqui aparece 6 vezes, uma para cada lado. Aqui é multiplicar uma pelo outro. Aqui, quando eu faço isso, esse ângulo é 60. A bateria acabou aí, né? Então, continuando de onde estávamos, eu tenho aqui um hexágono. Quando eu olho aqui dentro, se eu pensar nessa linha aqui, a volta completa aqui é 360 graus. Cada um desse aqui sendo igual, eu dividi 360 por quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, umzinho desse aqui só mede 360 sobre 6, que é 60 graus. Então, esse ângulo aqui, cada um desse vale 60 graus. Beleza? Se eu pensar que aqui é o centro dessa circunferência que está em verdinho e meio apagado,
Então daqui até aqui, esse lado é o raio, aqui também é o raio, é igual. Se cada um desses lados também são iguais, e esse ângulo mede 60 graus, esse é o R e esse é o R. Então se eu tenho dois lados iguais e um ângulo de 60, esse triângulo, no fundo, ele é um triângulo equilátero. Então eu tenho aqui, no hexágono, 6 triângulos equiláteros. Então para eu fazer a área, basta eu fazer igual 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu simplificar aqui, então eu tenho a minha área do hexágono como sendo, simplifica aqui por 2, aqui ficar 3, e aqui ficar 2, 3 sobre 2, L ao quadrado, raiz de 3. Isso só funciona com hexágono, tá, gente? Não adianta, se eu tiver um pentágono, eu vou fazer 5 vezes a área do triângulo equilátero. Não funciona, não. Porque aqui não vai ser 60, vai ser 360 sobre 5, então não vai dar 60 aqui, o triângulo não vai ser equilátero. Beleza? Então, é só com a área desse camarada aqui, nós tínhamos duas dessa figura, só fazer a área dele e somar e continuar a questão. Beleza? Então, pausa aí para uma água, tomar um café, dar uma descansada e a gente continua no próximo vídeo.